Bom dia, meus irmãos e irmãs, todos vocês que me assistem. Meu nome é Eliseu, para quem não me conhece, eu sou professor de teologia e por agora em novembro, está fazendo mais ou menos um ano que eu venho tratando todos os domingos, apresentando uma live com uma reflexão sobre a igreja. Então, se você procurar aí nessa página, você vai encontrar dezenas de aulas abordando diversos aspectos da igreja para quem está em conflito, confuso ou curioso ou magoado com a igreja. Acredito que esse material pode te ajudar. Todos os domingos nós gravamos essa live, né? Ela dura aí mais ou menos 1h30. Se você não puder ouvi-la ao vivo, você pode entrar depois e assistir os vídeos gravados, inclusive fazer perguntas lá na página, que nós estamos sempre atentos e prontos para responder e assim irmos andando e redescobrindo o papel da igreja conforme Jesus Cristo quis. Vamos então à nossa aula de hoje. Como assim? Vocês estão perguntando cadê a Irene? Não. Hoje a minha aula hoje vai ser como se faz na igreja. Só eu falo e só eu, o meu dom como sendo o principal, né? Só ele é exercido. O leigo aqui não fala, né? Então hoje não tem participação, né? Como disse um bispo do passado, ao leigo cabe ouvir e obedecer. Brincadeira, pessoal. Nós estamos aqui, vem cá, amor. Estamos aqui, como sempre, exercendo nossos dons em parceria e tratando sobre como todos e cada um devem participar da missão de Cristo. Nossa, que medo que deu agora. Bom dia, gente. Ao contrário do que ele disse, nós estamos aqui esperando a participação de todos vocês, tá bom? Todos são bem-vindos com as suas dúvidas, perguntas e participações. Amém. Beijo a todos. Isso. Boa reflexão. Nosso mestre é Cristo, né? Ele é o que nos ensina e nós somos todos alunos, discípulos, buscando sabedoria em Cristo e buscando sabedoria uns nos outros que seguem a Cristo, né? Ninguém é completo sozinho. Bom, vamos lá então. O que nós temos falado nesse nosso curso? Hoje é o nosso quarto encontro, quarta aula, é jargão de professor, né? Quarta aula, em que nós estamos tratando de figuras, metáforas, analogias, símiles. Tudo isso é mais ou menos a mesma coisa no sentido que importa aqui, né? Claro, elas têm diferenças técnicas, mas, como eu já disse, elas não importam aqui para o que nós estamos estudando, para o nível e para os objetivos desse curso. Eu posso usar essas palavras como se fossem equivalentes, né? Figuras, então, metáforas, analogias que se referem à igreja. A igreja como algo novo que está sendo apresentado, é acessada, é explicada, apresentada no Novo Testamento por meio de figuras. E essa é uma função da figura. A figura parte de algo imediato, algo da experiência comum, como, por exemplo, o rebanho de ovelhas para o Oriente Antigo, ou no caso que nós estamos tratando agora, o corpo humano, que todo mundo é obrigado a imediatamente compreender, e através desse algo comum, acessível, né, abrir caminho para algo novo, para algo mais complexo, né, que guarda com esta figura comum traços de similaridade. Mas por força da própria metáfora, essas similaridades, esses traços de contato são limitados. Então, por exemplo, no caso do corpo, alguém poderia dizer, mas se você amputar um dedo, ninguém morre. Mas se você amputar um pé, uma perna, um braço, etc., ninguém morre. Veja, esta é uma realidade
um fato, né, referente ao corpo humano, que nesse caso não se aplica à igreja. Inclusive a ênfase que o apóstolo dá em todo o tempo é que o corpo é uma unidade de diversas partes, órgãos, membros, etc., no qual nada nem ninguém pode faltar. Então esse é apenas um exemplo de como o uso de figura de linguagem tem limites, né? Se você abusar, ou seja, usar excessivamente, extremadamente a figura de linguagem, você vai acabar incorrendo em erros de interpretação, né? E ao invés de acessar, do lado de cá, uma igreja como Cristo quer que seja, né? Você vai acabar acessando algo anômalo, anormal, uma aberração, como essa que eu apresentei aqui no início, né? Só eu falo. Essa frase que eu citei aqui é do século XIX. É muito recente, né? Em que um bispo católico disse exatamente isso. Ao leigo cabe ouvir e obedecer. Quer dizer, qual é o papel do leigo na igreja? Ouvir e obedecer. É claro que os protestantes avançaram bastante nesse ponto, né? Eles propuseram o ministério universal dos santos, eles atacaram a hierarquia, porém essas concepções novas, né, e reformadas foram muito tímidas, e o sistema então se reorganizou de modo que nós protestantes não falamos isso, mas na prática estamos organizados de uma forma que um ou poucos participam, né? E não adianta querer que mais pessoas participem, porque a estrutura está organizada para excluir a grande massa de cristãos, né? Bom, tudo isso é apenas para a gente refrescar a memória e pensar naquilo que nós estamos tratando, na importância de traduzir, nesse caso, interpretar corretamente a figura de linguagem para que ela cumpra a sua função. Qual que é a sua função? Nos dar caminhos de compreensão de uma nova sociedade, a sociedade de Jesus Cristo. Ou, para usar uma palavra mais familiar do livro de Atos, a comunidade dos cristãos, a comunidade de Jesus Cristo. No encontro passado, eu apresentei para vocês aquele texto muito conhecido, porém pouco compreendido, de 1 Coríntios 12, em que Paulo coloca, de acordo com a nossa interpretação aqui, com o método de interpretação, lado a lado, um corpo humano e, eu nem vou dizer a igreja, eu vou dizer esse grupo de pessoas, essa comunidade. Porque se eu falar igreja, talvez a primeira ideia que salta à sua mente, à sua memória, seja o prédio, né? Eu sei que esse uso está consagrado e não adianta lutar contra isso, né? Porém, nós estamos colocando lado a lado um corpo humano, que é uma realidade física, material, comum a todos nós, tomada aqui como figura, então o uso limitado do corpo humano, ou seja, alguns aspectos do corpo humano não importam para o uso figurado. E do lado de cá, que é aquilo que nós queremos tratar de fato, né, você tem a comunidade de Jesus. O grupo de homens e mulheres, senhores e senhoras, jovens e jovas, crianças e adolescentes, né, que aderiram ao caminho de Jesus. Quais traços de comparação o corpo humano tem que nos ajuda a compreender esse agrupamento de pessoas que juntos formam a comunidade de Jesus, formam a eclésia de Jesus, mas que não é comparável na sua dinâmica, na sua natureza, na sua missão, às demais sociedades humanas. Este é o ponto.
O ponto principal de Paulo em 1 Coríntios 12, e hoje eu vou partir de 1 Coríntios 12 para Romanos 12, né? O ponto principal de 1 Coríntios 12 é a igreja, claro, a comunidade dos irmãos, né? Porém, especificamente, qual aspecto da igreja está colocado aqui em realce para debate, né? Nosso objetivo não é tratar sobre corpo humano. Paulo fala de olho, ouvido, mão, pé, etc., né? Não nos importa isso, não estamos estudando anatomia, estamos estudando a comunidade de Jesus. Qual aspecto especificamente? Este, dois pontos, abre aspas. Unidade versus diversidade. Nós temos do lado de cá, então, uma comunidade que abarca uma riquíssima diversidade, né? Diversidade em diversos sentidos. Por quê? Tem gregos e romanos e bárbaros e judeus. Isso nunca tinha acontecido no mundo religioso da época, porque os deuses eram ligados à etnia. E se você viesse para a comunidade, você tinha que abandonar sua cultura, abandonar sua origem e aderir completamente ao Deus daquele povo. Assim, um pagão, por exemplo, um estrangeiro, poderia se converter ao judaísmo, né? Mas aqui nós temos agora não apenas diversas nacionalidades, é uma comunidade multiétnica, né? E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, envolve, por exemplo, diversas classes sociais, senhores e escravos, homens e mulheres, no mesmo espaço. Ora, tal comunidade poderia ser completamente inviável, dada a sua diversidade fática, né, e a falta de um elemento comum. Paulo está dizendo exatamente isso, exatamente o contrário. A igreja é uma comunidade unida por Jesus Cristo, ele é o convocador, ele é o mestre, ele é o Senhor, ele é o enviador, ele é o sustentador da sua igreja, né? Isso está muito claro em 1 Coríntios 12. Deus faz como quer, Cristo faz como quer, o Espírito Santo faz como quer. E todos são chamados ao um. Mas esse um não elimina a diversidade. E a diversidade não destrói a unidade. E aqui está o ponto riquíssimo, singular da igreja. A igreja é um lugar que abarca unidade e complexidade, ou seja, diversidade. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo fala sobre o corpo. E eu queria chamar a atenção aqui, antes de prosseguir para Romanos 12, nos versículos 15 e 16, ele fala de membros do corpo. Olha só, ele vai criar um diálogo entre os órgãos do corpo. Então ele vai dizer assim, o pé, deixa eu até pegar aqui na minha Bíblia, versículo 15, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Esse pé, aqui Paulo entrou no mundo da fantasia, né? Alice no País das Maravilhas. Mas vamos com ele. Vamos nessa brincadeira aqui, porque ela vai nos ajudar, né? Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Ou seja, esse pé está com complexo de inferioridade. Ele está com crise de identidade. Ele quer ser mão. Ele acha que a mão é mais importante no corpo, né? E porque ele é pé, ele acha que ele não é importante. Ora, mas isso não muda o fato de que ele pertence ao corpo. Então, a pertença ao corpo precede a sua ação nesse corpo. O estar no corpo, trazendo agora para a igreja, é graça. A partir desta graça é que nós funcionamos como
unidade, como diversidade, com a nossa complexidade. Mas tudo isso foi dado. A igreja foi dada e nossa pertença a ela foi dada. No versículo 21, ele inverte a crise aqui. Agora aqui é complexo de superioridade. Porque ele fala assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Ora, se você acompanhou comigo o curso da desobediência eclesial, em que eu abordei a questão da hierarquia, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não há superior nem inferior no corpo de Cristo. Esses membros aqui, quanto mais baixo estão no corpo, como os pés, por exemplo, ou como as mãos, eles entendem o corpo humano como uma hierarquia. Então, a cabeça pode desprezar os pés, os olhos podem desprezar a mão. Paulo está dizendo, mas que absurdo! O corpo não é feito só de olhos. Se não houver pés, os olhos podem olhar o caminho, mas não avançam. Se não houver pés, a cabeça não sai do lugar, né? Então, Paulo está dizendo que no corpo há uma unidade e uma diversidade na qual todos, individualmente, sem perderem sua identidade, sua importância individual, operam individualmente para o seu próprio bem e para o bem, principalmente, da unidade. Ora, é incrível que a teologia e a eclesiologia, que as igrejas tenham tirado desse texto, hierarquia, né? E a hierarquia que se tira desse texto está baseado lá no versículo 28, quando Paulo fala assim: a uns estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois tal e tal. Ora, a partir desse texto que fala primeiro, segundo, terceiro, depois, com o óculos da hierarquia, as pessoas entendem que a conclusão desta figura de linguagem é uma hierarquia, na qual o apóstolo ocupa o topo, né? Os profetas ocupam a diretoria, né? Os mestres ocupam a gerência e depois a peãozada, o chão de fábrica, até chegar lá embaixo, né? Completamente falso. Essa conclusão é absurda em relação às premissas que foram colocadas em relação também à figura de linguagem. A figura de linguagem está dizendo exatamente o contrário, que esta unidade de indivíduos com diferenças étnicas, culturais, de gênero, de capacidades, de habilidades, foram chamados não por um homem, não por um de nós, não é uma organização, não é um partido, não é uma empresa na qual eu coloco quem eu quiser. Quem nos deu esta unidade foi Jesus Cristo. E ele que dispôs. Pensa no corpo humano. Ora, que engraçado. Nós podemos decidir muitas coisas na vida, mas o nosso corpo, essa engenharia, essa máquina, entre aspas, né? Este complexo biológico sofisticadíssimo que é o corpo humano, nos foi dado ser, né? É engraçado, eu sempre comento com a minha esposa que nos filmes de ficção, quase nunca se consegue criar um ser superior ao ser humano com outro tipo de corpo a não ser esse. Parece que o corpo humano é o ponto culminante do organismo vivo, né? Você tem lá as amebas unicelulares, os protozoários, sei lá o quê, e você tem o corpo humano. Ora, esse corpo humano nos foi dado ser, né? Nos foi dado, as mãos com esses 5 dedos, nos foi dado assim, né? Nós não projetamos uma mão com 3 dedos, com 4 dedos, nem com 10 dedos. A mão está projetada assim, nós a usamos,
né? Mas isso nos foi dado ser. Nós não criamos nosso corpo, não inventamos o nosso formato físico. Ora, a igreja guarda essa relação com o corpo humano. A igreja nos foi dado ser. Nós não a criamos, nós não a inventamos. Ela nos foi dada a ser, dada a realizar. E os dons e capacidades que nós temos, alguns nós desenvolvemos, outros nos foram dados. São talentos natos, que uma outra pessoa não pode desenvolver como aquele que recebeu por natureza, né? Minha esposa, por exemplo, lida com todo tipo de arte, né? Sem ter estudado formalmente, na maior parte dos casos, né? Eu já me sinto completamente analfabeto em arte, né? Sou incapaz de cantar, de tocar um instrumento, de pintar, de qualquer habilidade artística. Poderia desenvolver? Certamente, mas nunca como alguém que tem um dom natural, né? Poderia treinar minha voz, poderia até chegar a cantar num desses corais de igreja onde, né, os leigos cantam, mas nunca seria um grande cantor, né? Meu próprio corpo, meus próprios órgãos vocais, né, estabeleceriam o limite. Até aqui você pode desenvolver, mais do que aqui não foi te dado ser. A igreja também é assim, né? E a igreja, eu tô preferindo falar comunidade, para nós entendermos o que é unidade na igreja. Não existe, na verdade, uma mística, algo transcendental que nos gruda uns nos outros, como se entrar, por exemplo, no templo e o pastor falasse: aqui está reunido o corpo de Cristo, né? Diante do corpo de Cristo. Não é algo mágico, não é algo místico, né? A simples ajuntamento de pessoas não forma um corpo. Assim como uma pilha de tijolos não forma um muro, né? É necessário que esses membros individuais estejam em cooperação mútua. É necessário que nesse ajuntamento cada um individualmente dê sua contribuição para que juntos formem o todo. Então pensem o seguinte: ao contrário da teologia católica e ao contrário de algumas eclesiologias, e ao contrário até da nossa prática eclesial, porque a gente pode dizer uma coisa, mas praticar outra, a igreja como corpo não existe sem nós. Assim como um corpo humano não existe sem seus membros. Não havia um corpo no qual foi colocado o braço, a cabeça e tal. Não. A junção da cabeça, do tronco e dos membros e dos órgãos é o corpo. Então, o corpo não existe fora ou além da união das partes. Então, às vezes fica parecendo que existe a igreja. A igreja como uma instituição para os católicos, né? Onde está o bispo, aí está a igreja como algo que existe. A igreja nossa mãe, é assim que a igreja pensa, é assim que a igreja ensina, como se a igreja fosse uma entidade para além dos seus membros, né? Veja como é difícil escapar do clericalismo. Os protestantes, embora talvez não afirmem isso nas suas eclesiologias, na prática é como fazem. Como é que fazem? Ora, parece que a igreja é algo que existe para além de mim, na qual eu entro e saio, né? Mas a igreja nada mais é do que a unidade dos diversos. Por isso, quando nós falamos em unidade e diversidade, nós não estamos falando primeiramente na igreja invisível de todos os tempos,
a igreja dos céus, do purgatório entre aspas, né, para os católicos, e da terra. Nós não estamos nos referindo a essa coisa etérea, invisível. Também não estamos nos referindo, como ponto de partida, à igreja que existe hoje no mundo inteiro. Todos os cristãos que estão vivos hoje, espalhados pelas mais diversas igrejas, segundo nós protestantes, ou membros da Igreja Católica, segundo a Igreja Católica, ou outras igrejas de alcance universal. Primeiramente, nosso primeiro contato com a igreja, aonde a igreja se torna concreta, como ponto de partida, nós só podemos falar da comunidade local. A comunidade local. Aquele grupo de homens e mulheres, jovens e jovas, senhores e senhoras, patrões e empregados, né? Esta união, esta comunidade, esta sociedade de Jesus, que tem um compromisso com Jesus e uns com os outros. Quer estejam reunidas agora na igreja para uma celebração comunitária, quer na segunda-feira, espalhados pelo mundo, mas tendo e mantendo um compromisso com Jesus Cristo e uns com os outros. E, quem sabe, poderia dizer aqui, até com o mundo. Então, o que é o corpo de Cristo? O que é o corpo traduzido para o lado de cá, nesta comunidade de Jesus? Um grupo de homens e mulheres, com toda a sua diversidade possível, toda a diversidade que o Espírito Santo permitir, né? Porque é ele que dá o crescimento, como disse o apóstolo Paulo, em compromisso com Cristo, em compromisso uns com os outros. Né? Percebam como essa figura trabalha a unidade e a diversidade de modo complementar, cooperativo. Né? Só para dar uma versão, um entendimento, uma interpretação que, a meu ver, é coerente, esta ordem de 1 Coríntios 12, 28, primeiro apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois e tal, a meu ver, só pode ser interpretada de modo coerente com a figura como ordem cronológica e não ordem de poder. Portanto, pau na hierarquia, né? Hierarquia no chão, né? Ou em organismo. Né? Mas quando ele fala primeiramente apóstolos, ele está dizendo, olha, primeiro Cristo elegeu 12 homens para serem suas testemunhas autorizadas oficiais. Depois, como o grupo cresceu muito, os discípulos enviaram profetas. Profeta é o nome... Houve um pequeno corte aqui para mim, vou continuar. Profetas é o nome que se dá àqueles primeiros auxiliares dos apóstolos. Né? Os apóstolos enviavam representantes e tal, para visitar as comunidades, como Timóteo, como Apolo, e Aristarco, e Tito, e diversos daqueles nomezinhos gregos lá do Novo Testamento. Né? Eles não são chamados de profetas porque profeta não é título, né? Mas eles eram proclamadores do Evangelho no lugar dos apóstolos, porque não havia texto escrito. Né? Depois, nas igrejas locais, começaram a aparecer mestres. Atos capítulo 13, versículo 1. Ora, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Havia aqueles que eram andarilhos e havia aqueles que eram fixos. Né? E depois, então, à medida em que a igreja vai se tornando uma comunidade complexa, né, em que o Espírito Santo vai dando o crescimento vital, né, para a igreja, diversos dons vão aparecendo. Então o argumento aqui não é hierárquico, muito pelo contrário. O argumento aqui é o seguinte, embora eles tenham vindo primeiro, cronologicamente, no tempo, na história,
tá vendo outro corte aqui para mim, pelo menos está aparecendo queda na conexão. Vou repetir. Ao invés de reforçar a ideia da hierarquia, ao contrário, está dizendo, embora eles tenham vindo primeiro na história da igreja, cronologicamente, embora Cristo tenha elegido os 12, depois os 70, depois os 120, depois os 500 e depois milhares, nada disso os torna cabeça, nada disso os torna olhos, nada disso os torna superiores. Pelo contrário, mesmo que eles exerçam uma função, digamos, socialmente destacada, eles dependem dos pés, dependem das mãos, dependem dos joelhos, dependem dos dedos, né? Agora, uma coisa importante também. Quando nós fazemos essa transição do corpo humano, corpo físico, para a igreja, nós temos que fazer estas linhas de relação, né? Depois deixarmos o corpo de lado e falarmos agora, então, apenas a linguagem da igreja. Ora, na igreja, a gente não fala mais de corpo e membro. Esqueça corpo de Cristo aqui, corpo místico. Vamos para o ponto concreto, aquele que eu falei. Existe a igreja universal, triunfante, etc, etc. Beleza. Esqueça isso por enquanto. Existe a igreja no mundo inteiro, a nossa irmandade, etc. Se bem que nós achamos que nós somos mais salvos do que ele, que nós vamos primeiro, etc. Essa bobajada toda, né? Mas nós somos obrigados a admitir que, né, irmãos, existem discípulos de Cristo no mundo inteiro, nas mais diversas igrejas, e a tua não é, nem a minha, né? Não é a única salva, né? Amém? Posso ouvir um amém aí? Ah, sim, obrigado. É claro que nós pensamos na igreja como um todo. Então a gente pensa assim, a minha igreja é cérebro, nossa igreja é intelectual. Quer orar? Não, isso é com a igreja tal lá, vai lá, né? Missões? Ah não, missões é com a igreja tal, eles que são bons nisso. Você quer ser missionário? Vai lá, se filia a eles lá. Louvor, música? Ah não, isso é com a igreja tal, que tem tantas bandas e gravadora e não sei o quê. Isso é falso. Não nos interessaria de forma alguma na prática que essas habilidades da comunidade de Jesus estivessem lá no fim do mundo. Por isso que eu estou dizendo que a realidade fática, a realidade concreta, o ponto de partida para cada um de nós individualmente vivenciar a comunidade de Jesus é na sua comunidade local. É na sua comunidade, na sua e na minha comunidade, que nós devemos dar liberdade, dar espaço, dar vez e voz a todos, para que todos hajam, para que todos atuem, para que todos edifiquem. Então, do lado de cá, nós não falamos mais em corpo e membro. Corpo e membro, quem tem é o corpo humano. Do lado de cá, nós estamos falando em ensino, exortação, nós estamos falando em servir, em contribuir, em edificar, né? E não é por acaso que esse texto termina com 1 Coríntios 13, né? Falando o que é que vai nos unir se a gente juntar esse monte de gente diferente. Paulo diz o amor. Né? Eu não vou entrar aqui agora na questão do amor, porque isso aqui seria um outro curso que está na estante aqui para eu desenvolver. Eu acho que nós falamos muito pouco sobre o amor, ou melhor, falamos, mas não entendemos mais profundamente, e o amor tem que ser, o amor teologicamente, né, tem que ser estudado. Termino essa breve abordagem de 1 Coríntios 12 com o versículo 27. Ora, aqui está a conclusão de Paulo. Ora, vós sois corpo de Cristo. Vós, juntos, formam um corpo que pertence a Cristo. Então, aqui ele está fazendo a transição da figura para a realidade. E individualmente,
membros deste corpo. Não há uma sociedade humana que tenha o chamado para ser una e diversa, como a igreja. Com esta reflexão, nós podemos ir para Romanos 12, pelo seguinte: a sociedade humana, vamos fazer aqui uma pequena comparação entre a sociedade humana e a igreja. A igreja é uma sociedade, né? Tá, deixa eu dar uma parada aqui. Tá, ok. Beleza, obrigado. A Juliana está dizendo assim, a gente não gosta de quebrar nenhuma unha, que dirá não ter um membro, apelando para a necessidade de dar vazão, né, dar oportunidade a todos os membros. Aí faz sentido uma coisa que Paulo fala e que soa como palavras mortas na nossa experiência cristã. Se um sofre, todos sofrem com ele, né? Se um se alegra, todos se alegram com ele. Isso é realidade nas nossas comunidades? Então ali não está manifesto o corpo de Cristo. Né? E o Mindu diz assim, o problema o pé querer ser mão. Talvez porque a mão só tolere quem seja mão. Exato. É horrível essa... olha, gente, ler esse texto de 1 Coríntios 12 e concluir a hierarquia é um problema grave, né? Eu acho que só se pode chegar a essa conclusão com uma má intenção. E quando eu digo má intenção, é porque estou considerando a imposição da hierarquia na igreja uma coisa má. Má porque mata a força da unidade, mata, destrói, impede, obstaculiza, inviabiliza o funcionamento da igreja. Por isso nós falamos tanto em igreja, as pessoas não querem ir na igreja, estão saindo da igreja, estão mudando de igreja, os desigrejados. Ora, você acha que igreja é uma palavra mágica que você prega lá na fachada da sua comunidade e ela pirlim-pim-pim? Não, pirlim-pim-pim é outra coisa, né? Abracadabra, Shazam, e ela vira uma igreja? Não! Essa mistificação da igreja é uma péssima ideia. Por isso eu estou chamando a nossa atenção para a concretude da igreja. Eu não estou negando que a realidade da igreja transcende a comunidade local. Logicamente que sim. Mas estou dizendo que quando nós falamos de corpo, nós estamos falando de uma comunidade concreta. Qual? Aquela que eu assisto pela TV? Não. Aquela na qual eu participo individualmente. E por amor, 1 Coríntios 13, por amor, me agrego para algo maior do que eu. Me coloco a serviço para algo maior do que eu, que me transcende. Esse é o ponto que eu estava chamando a atenção, passando agora para Romanos 12. Eu quero deixar essa reflexão com vocês. Mais uma? Sim. Às vezes o que acontece é que se os membros não são reconhecidos, obviamente o ministério desses membros não serão reconhecidos também. Com certeza. Aí a Fabiana Luca me lembrou que trabalhar com moradores de rua não é perfil da nossa igreja. Já ouvimos isso, né, Irene Gílio? Pois é. Então, assim, se os membros, a diversidade de membros não é reconhecida, como a diversidade de ministério seria reconhecida? De forma nenhuma. Aí o Celso também... Horrível. Espera só um pouquinho. Essa igreja que a Fabiana está citando, ela nos faz pensar nisso, que nessa, como é que a gente poderia dizer, essa especialização, essa departamentalização da Igreja de Cristo, que é o seguinte: nossa comunidade aqui é especializada em classe média. Nós somos voltados para a classe média, né? Ou então, não, a especialidade da nossa igreja é missões transculturais.
ou a especialidade da nossa igreja é a teologia, ou a Isto é abominável. Se o Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 12, levantou naquela comunidade alguém com tal habilidade, é porque ele quis dar àquela comunidade aquela função. É obrigação espiritual daquela comunidade a desenvolver, fazer uma terapia, né? E desenvolver aquele órgão que estava morto, né? Como Jesus que cura uma mão, ou como a nossa irmã lá disse, Jesus curou os meus olhos, né? Eu não enxergava o povo da rua, agora ele curou os meus olhos, agora eu vejo, né? Então é isso. Os dons têm que se manifestar na igreja local. E terminando 1 Coríntios 12, ele fala, se falta algum dom, busquem. Então é obrigação de uma comunidade dizer, irmãos, ninguém entre nós que saiba trabalhar com crianças, ninguém entre nós que saiba trabalhar assim, assado, ninguém entre nós que saiba trabalhar com enlutados. Vamos orar para que Deus nos habilite. Vamos treinar, vamos estudar, vamos fazer o que for possível para que haja no nosso meio alguém que ensine, por exemplo. Alguém que cuide da juventude. Alguém que cuide, sei lá, não sei como é a tua comunidade, né? Mas se você está num bairro, se você está perto de um hospital, se você está perto de uma penitenciária, se alguém na igreja está com dor no coração, por causa esses dias alguém me falou, eu estou com dó, Deus está colocando no meu coração uma misericórdia, uma compaixão por bebês abandonados ou de pais mortos por causa de doenças terminais. Falei, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Ora, se essa pessoa está na minha comunidade, nós temos que imediatamente habilitá-la. Mas a igreja não faz isso, por causa desse argumento que eu vou colocar na sequência. Vamos lá, mais uma participação. Agora, daqui a pouco você para de novo, a hora que estiver aqui. O Celso está dizendo, segundo os líderes baseados nos dons hierárquicos, o corpo da igreja está enclausurado no próprio local no qual os membros se reúnem. Esse é outro problema, né? Limitar-se à igreja. Assim, geralmente, o corpo de Frankenstein da igreja, com muitas bocas e inúmeros ouvidos, não é bem visto perante as outras pessoas na sociedade ou na comunidade. É uma coisa assim, por isso que nós fizemos aquela apresentação aqui no início, né? Falou assim, não, hoje eu vou fazer como na igreja, só eu falo, né? Ponto final, né? É isso, gente, que nós criamos, né? O Celso tocou num ponto muito importante que eu quero realçar, que é o seguinte, a gente pensa na igreja como o povo reunido fazendo culto. Falso. Quando nós pensamos na comunidade de Jesus, comunidade não significa que todos estão reunidos num local físico. Comunidade, a palavra comunidade, não significa reunião. A palavra comunidade significa, e eu digo isso com bastante, pedindo atenção, né, para ver aqui uma mudança de mentalidade. Quando nós falamos comunidade, nós estamos falando de responsabilidade comum. Eu sempre explico isso nas minhas aulas. Eu pensava que comunidade, eu que gosto muito de etimologia, né? Quem me conhece sabe, eu estou sempre brincando com as palavras, eu pensava que comunidade era como um. Eu achava bonitinha essa etimologia. Comunidade é ser um, ser como se fôssemos um, como um. Aí fui pesquisar a palavra. Que maravilha! A palavra significa comunos. Munos aparece em diversas palavras em português, mas ela significa literalmente, etimologicamente, ela significa peso, carga. Então, comunidade significa todos estão unidos numa responsabilidade comum. Fazem todos o mesmo serviço? Não! Devem todos na igreja fazer um único serviço? Não! Ora,
Se fosse assim, onde estariam os membros? Né? Não, mas juntos, por um trabalho comum, por uma missão comum, nós somos todos envolvidos na mesma responsabilidade. Agora, não adianta, como o Celso também nos lembrou, pregar hoje lá no púlpito de manhã, falar, irmãos, vamos trabalhar, vamos agir, vamos não sei o quê, enquanto a estrutura é hierárquica. Enquanto houver esse formato na igreja, com uma cabeçorra enorme, uma bocarra enorme, né? E os membros apenas ali como soldados e peões de chão de fábrica, o corpo não se manifesta. A cabeça está grande demais, os pés não aguentam. A liderança é pesada demais. Os leigos não suportam. A estrutura está errada. Por isso que eu falei que ela é má. Ela se parece com outra coisa, não com um corpo. Por isso que eu estou insistindo em usar a palavra corpo aqui como realidade física material. Não pense no corpo de Cristo como algo místico, transcendental, universal. Não é nada disso que nós estamos falando aqui. E que Paulo também está falando aqui. Ele está falando da comunidade dos irmãos em Corinto. E está dizendo, vocês estão usando seus dons para dizerem, eu sou mais importante do que vocês. E estão obrigando os outros a dizerem, eu não tenho esse dom, então eu não valho nada, eu não posso fazer nada, eu não presto para nada, ó vida, ó céus. Isto não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo só se manifesta numa comunidade horizontal, de interdependência, de complementaridade, aonde a competição e a luta por poder foi substituída por cooperação. Isto é o corpo. Todo o meu corpo agora está aqui concentrado nesta habilidade. Porque nesse momento é o momento da boca, né? Eu, né? Falando, né? Todo o meu corpo está aqui concentrado nisso. Né? E é assim que é o corpo. Né? Todos participam naquilo para o que foram chamados. O argumento que eu estou querendo colocar para a gente adentrar Romanos 12, e daí eu paro de novo para vocês comentarem, é o seguinte. Toda sociedade humana, desde a família até o país, é uma gangorra, uma tensão, e tensão mesmo, que pode explodir entre individualismo e sociedade, entre o individual e o todo, entre o ser individual e a comunidade. A gangorra é a seguinte, eu quero ter minha liberdade, eu quero me realizar como pessoa. Eu não quero que ninguém mande em mim, não quero que ninguém impeça o meu caminho. E então eu vou desenvolvendo a minha plena individualidade. Mas então eu me vejo sozinho, vejo que eu não sou completo, né? Que eu não posso tudo, e eu então vou fazendo alianças com outras pessoas que têm a mesma sede, a mesma ambição de individualidade que eu. Mas não houve saída a não ser criar as pequenas comunidades. Então surgiram as tribos, né, os clãs e tal. Vamos ficar juntos aqui, porque juntos nós conseguimos caçar, juntos nós conseguimos plantar, juntos nós conseguimos dominar essa terra, conseguimos plantar, conseguimos colher, etc. E procriar, ter filhos, etc, etc. Né? Um homem sozinho não tem filhos, uma mulher sozinha não tem filhos. Né? Então a família é a primeira noção de sociedade. Nós precisamos nos unir. Né? E depois as famílias, os clãs, as tribos e tal. Mas na medida em que essa sociedade cresce de complexidade, ela começa a oprimir o próprio indivíduo
né? Porque ela não pode tolerar a autonomia, a individualidade dos indivíduos. Para que haja comunidade, o indivíduo, cada um deles, tem que ceder, tem que sacrificar uma parcela da sua autonomia. Então, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Então, eu não posso fazer tudo, porque se eu ouvir som da altura que eu quero, eu incomodo outro vizinho. Então, paciência, apesar de que os vizinhos e tal, mas tudo bem. Então, assim, percebam como toda a comunidade, igreja, clube, time, tudo, escola, trabalho, família, partido e o Estado, é uma tensão constante, uma luta de poderes entre as liberdades do indivíduo e as prerrogativas da comunidade. Se a gente priorizar o comunitário, nós vamos para uma ditadura, né? Em que o Estado domina tudo, governa tudo e as liberdades individuais são plenamente sufocadas porque não se pode dar autonomia ao indivíduo. Se a gente priorizar o indivíduo, a gente cria uma comunidade completamente individualista, egocêntrica e fragilizamos imensamente a sociedade. Então essas duas dimensões do ser humano estão em tensão. Eu queria chamar a atenção para o fato de como Jesus resolve este problema. E esta solução está nisto que ele chama Reino de Deus, cujo símbolo maior é o Deus do reino, o Deus triuno, o Deus comunitário, de cuja imagem nós fomos chamados a ser comunidade. Então nós reproduzimos em nós aquilo que Jesus orou em João 17, né? Que eles sejam um, ó Pai, como nós o somos. Agora, este um comunitário não extingue, não elimina, não suprime o indivíduo. Pelo contrário, realça o indivíduo com sua participação, com sua habilidade. Chama todos ao palco, coloca todos no cenário e dá a todos individualmente, Paulo fala. Vós sois individualmente. Olha a insistência dele no indivíduo. A sociologia, a filosofia diz que o indivíduo foi criado na Idade Moderna, depois no Iluminismo, né? Depois da Renascença, etc., que surgiu o individualismo. Falso! A comunidade de Jesus apresentou para a sociedade romana um novo modelo de sociedade completamente inovador. Mas é claro que esta formatação assustou os poderosos. E então os poderosos engoliram a igreja e impuseram a ela a formatação do império, né? E a igreja então se tornou esse fóssil, essa múmia, né? Está perfeitamente integrada, nada se mexe. É a ditadura eclesial, né? Que a Igreja Católica, no passado, antes do Concílio Vaticano II, chamava de governo monárquico papal. Monárquico. E que nós trocamos por um oligárquico. O que é monárquico? Governo de um, o Papa. Os protestantes contestaram isso, brigaram. Hoje a própria Igreja Católica dá muito mais ouvidos aos cardeais, ao colégio, né, episcopal, aos sínodos, como esse da Amazônia. Quer dizer, eles cresceram muito nisso, né? O Papa abre mão de algumas prerrogativas ou não as exerce pelo bem do colegiado, etc, etc. Mas nós acabamos criando uma oligarquia. O que é uma oligarquia? Governo de poucos, né? Ou uma aristocracia, né? Governo dos melhores.
dos membros nobres, né? É uma cabeçorra, né, que governa a igreja. Para não dizer uma plutocracia, que não é nada do que você está pensando. Mas plutocracia é governo dos ricos, né? Governo dos ricos, né? Então, meus irmãos, é por isso que nós estamos em crise com a igreja. Nós temos que deixá-la ser aquilo que ela foi chamada a ser, o corpo de Cristo. Um corpo, como um corpo. Assim como um corpo tal, assim também. A igreja só vai se manifestar como comunidade de Jesus quando nós entendermos como ela está disposta, organizada, como lhe foi dado ser. Qualquer outra formatação é morte da comunidade. Não é mais a comunidade de Jesus. Pode ser a comunidade da Vila Tal, dos Santos, renovada, bababá, beleza. É apenas um nome institucional. Mas o corpo de Cristo, a comunidade, não se manifesta lá. Por quê? Porque esse corpo está retalhado, amputado, anômalo, é uma aberração da natureza. Vamos com isso ler Romanos 12, e eu vou ser bem rápido aqui, tal, porque acho que nós já temos condições de interpretar Romanos 12. Eu vou começar do versículo 4. Romanos 12? Romanos 12. Na verdade, eu quero que vocês leiam o capítulo inteiro, mas eu não vou fazer isso aqui, vou dar apenas algumas diretrizes de interpretação. Em Romanos capítulo 12, Paulo pressupõe a figura do corpo. Então aqui ele trata muito sucintamente do corpo, como se ele já tivesse falado isso, ou como se o povo de lá já tivesse conhecimento da visão, e ele apenas fala o seguinte, apenas no versículo 4. Então vamos considerar o versículo 4 como uma síntese de 1 Coríntios 12. Ele fala assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, versículo 5. Assim também nós, conquanto somos um só corpo em Cristo, ou seja, é Cristo que nos une, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, seguindo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, tal. Se for ensino, tal. Se for exortação, etc. Então veja como Paulo aqui em Romanos 12 invoca a metáfora do corpo para falar novamente da diversidade de dons. Então aqui ele não explica muito, mas ele invoca 1 Coríntios 12. Então nós podemos interpretar Romanos 12 à luz de 1 Coríntios 12. Ainda bem que é tudo 12, né? Para a gente decorar. Então vamos lá, versículos 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós. Esse assim como, assim também nós, estabeleceu a linguagem metafórica, né? Que nós temos que seguir. Agora eu vou propor para vocês o seguinte, feita esta conexão entre Romanos 12 e 1 Coríntios 12, eu vou pedir licença e vou recomendar que vocês esqueçam os números dos capítulos e versículos. Esqueçam. Finge que o texto é direto e reto, como se diz aqui em Curitiba, né? Direto e reto, né? Finge que o texto não tem cortes, tá? Nem títulos, esqueçam os títulos. E vamos começar lá em Romanos 12, 1. Aliás, eu acabei de falar para esquecer os números e tal, né? Então vamos começar lá em Rogo-vos, pois, irmãos. Tá? Lembrem, depois esqueçam, tá? Só para a gente falar a mesma língua aqui rapidamente. Ele fala, rogo-vos, pois. Esse pois invoca o texto anterior. Bom, eu não vou, evidentemente, tratar do texto anterior, mas ele vem descrevendo toda a vida cristã, tudo que Cristo fez, toda a herança de Cristo. A herança, tudo que Cristo fez por nós, o perdão, a justificação,
a participação no Espírito Santo, a proteção que Cristo nos dá, os planos futuros para a igreja, etc, etc. Né? E ele termina no texto anterior, eu não vou falar capítulo e versículo, no contexto anterior, dizendo que maravilha tudo isso. À luz de tudo isso, rogo-vos, pois, irmãos. Eu sempre li esse texto como dirigido a mim individualmente, mas está errado. Aliás, você pode interpretar sua participação individual nesse texto, mas aqui vai outra recomendação. Vamos ler o texto como um texto comunitário. Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por tudo isso que Cristo fez por nós, que apresenteis vossos corpos. Aqui corpo é corpo mesmo. Corpo como sendo sinônimo de minha pessoa, meu ser inteiro. Né? Significa então dizer que apresentem-se a si mesmos por sacrifício vivo. Opa, encrencou. Sacrifício vivo não existe, porque sacrifício pressupõe imolação do corpo que estava vivo. Né? Estava vivo. Uma vez sacrificado, é um corpo morto. Né? Mas Paulo aqui está criando Percebam que o que ele quer falar é complexo. Adentra uma nova linguagem, uma nova realidade. Então ele está dizendo o seguinte: apresentem a si mesmos por sacrifícios que vivem, que são consagrados e que agradam a Deus. Este é o vosso culto segundo Cristo. A palavra racional aqui é logikos, de logos, que é a revelação. No Novo Testamento, logos é a palavra de Cristo, é a revelação. Então a palavra é que nos convoca. A palavra de Cristo é que dá fundamento à comunidade cristã. Por isso Jesus falou: se vocês se reunirem em meu nome, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Cristo é que dá fundamento à igreja cristã. E apenas entregando-nos a Cristo, entregando-nos a Deus como Cristo, nós podemos agradar a Deus. Então, entregarmos-nos, sacrificarmos nossa individualidade sem abrirmos mão dela, porque continuamos vivos. Olha onde Paulo quer nos levar. Olha a comunidade que ele tem em mente. Eu nunca vou deixar de ser um indivíduo, porém que agora, baseado nas misericórdias do que Deus fez por nós, eu me entrego e faço da minha vida um culto logikos, ou seja, um culto que responde à palavra de Cristo. Continuando, não vos conformeis com este século. Eu sempre pensei nisso como minha vidinha particular. Mas como um texto comunitário, eu diria, não se organizem como as demais comunidades. Não se organizem como o império. Não se organizem como a sinagoga. Não se organizem como as legiões. Não se organizem como as associações, os ofícios, as comunidades estratificadas ou hierarquizadas ou divinizadas do mundo. Não tomem essa forma. A palavra conformar é tomar a forma. Mas transformai-vos pela renovação da mente, logikos, racional. Percebam que a comunidade que Cristo veio formar é chamada a ser por sua entrega a Ele. Ela não é algo mágico que Cristo fez. Não é uma bolha espiritual, invisível, na qual você foi magicamente introduzido e porque você tomou a hóstia ou tomou a Santa Ceia, você está magicamente unido a um corpo fantasmagórico, etc. Não! Não!
É você que responde à convocação do Logos. Essa misericórdia de Deus, que deu-se em forma de palavra. Ele próprio se fez palavra. E agora você responde a isso entregando-se. E ao entregar-se, não forma uma comunidade como essas que o mundo já tem, mas forma uma nova comunidade. Então não coforma, não tome a forma, coforma, conforma, mas outra forma, transforma. Transforma significa outra forma. Qual forma? Esta nova, esta inédita, que Paulo chama analogicamente como um corpo. Então, se nós nos transformarmos, se nós realizarmos por meio de nossa entrega esta nova comunidade, então nós experimentaremos, e aqui tem que riscar de novo essa dimensão apenas individual. Como comunidade, vós experimentareis, nós experimentaremos. Tem uma dimensão individual, porque eu me realizo nessa minha entrega à causa de Cristo, à comunidade de Cristo, ao meu compromisso com Cristo e com as causas de Cristo. Mas é um chamado coletivo, é um chamado à reconciliação, aonde não há mais tensão entre o individual e o comunitário. Eu me entrego e permaneço vivo, né? Para que então experimenteis a agradável, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João 17 de novo, para que eles sejam um, ó Pai, como nós o somos. Aceitem ser um. Façam o um, concretizem o um, dando-se a Cristo e deixando-se dar como um sacrifício que é vivo, que não abole o individual, mas que se dá. E então, ali, na comunidade, carregando juntos o munus de Cristo, tomai sobre vós o meu jugo, aceitem a minha causa. Nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, olha aí Paulo, segundo a graça, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O versículo aqui, esse texto, começa com porquê. Ele está explicando como se dá essa transformação. Se dá pela transformação da mente. Portanto, não pensem, é mente. Corrijam sua identidade. Não é nem inferior, porque sou pé, não sou do corpo. Também não é superior, porque sou cabeça, não preciso de vós. Corrijam o logos do mundo e adotem agora uma nova forma. Meus irmãos, entendam quem vocês são. Não aparentem aquilo que não são. E não se deixem reduzir àquilo que vocês também já não são. Vocês não eram nada. Agora são. Por que são? Pelas misericórdias de Deus. Pelo que Deus fez por nós. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Se quiser provar o que eu estou falando, leia o resto de Romanos, né? Antes pensem com moderação. Moderação significa justa medida. Não é o que eu faço que define a minha importância. Não é o que eu faço que define meu valor. O que define meu valor é onde Cristo me colocou. Ele me colocou no um, no qual ele habita plenamente, sem medida, sem reservas. É ele que está realizando todos os trabalhos por nosso meio. É o Espírito dele que move todos nós.
até aqueles trabalhos que nós julgamos reles, como foi citado aí pela Fabiana, né, dizendo, não, nossa igreja não tem essa visão, né? Vão para lá vocês com a sua visão. Falso! Falso! Não pensem de si mesmos além do que convém. É Cristo que dispõe. E Ele dispõe porque já nos colocou no um. Então, nosso ser precede o nosso fazer. O nosso ser é um com Cristo. É o mesmo Espírito. Onde eu estou nesse meu corpo aqui? Eu estou aqui, estou aqui, estou onde eu estou? Todo o meu corpo está funcionando pela mesma vida. Todo esse sopro e todo esse oxigênio, todo o meu sangue irriga todo o meu corpo. Todo o meu corpo coopera com isso, né? Não importa a função que será feita. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, e aqui Paulo se inclui, conquanto muitos, diversos, não virou uma massa, né? São indivíduos. Conquanto somos muitos, formamos um em Cristo. E membros, olha só, uns dos outros. Nossa comunhão não é estabelecida apenas com Cristo. Nossa comunhão é estabelecida uns com os outros. E aqui está o germen do reino de Deus, da nova comunidade. Que pena que a igreja se conformou ao império. Que lástima que a igreja se conformou ao empresariado. Que lástima que a igreja está adotando técnicas de ensino, de prática, de governo, de administração, que se conformaram à mentalidade do mundo. Que pena que não se deixam transformar, porque daí não experimentam comunhão nem com Cristo, nem uns com os outros. Ou se experimentam, porque Deus é bom, ela está extremamente limitada, extremamente como um corpo de Lázaro, né? Todo amarrado, todo ligado, todo impedido, todo embaraçado, né? Bocas amordaçadas, ouvidos surdos, olhos cegos, mãos secas, braços quebrados, né? Amputados, né? Porque não permitem que certos ministérios tenham voz e vez na comunidade. E aí nos versículos 6, 7 e 8 ele fala de algumas atividades, e agora eu queria pedir que esqueçam o corpo e pensem agora na comunidade. E percebam que não tem lugar fixo. Porque se nós pensarmos no corpo, mão é mão, pé é pé, olho é olho, boca é boca. Mas olha o que Paulo faz aqui, e ele faz isso lá também em 1 Coríntios 12. Ele coloca os dons em ordem aleatória e mistura dons com virtudes para provar para nós que o Espírito Santo pode movimentar pessoas dentro da comunidade como ele quiser. Então, por exemplo, ele fala assim, ó, versículo 6, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, profetize. São todos profetas? Lá em 1 Coríntios 12 vai dizer não, né? Mas ele fala, se servir, então sirvam. A palavra ministério aqui não é o que você pensa, é servir. E servir, todos são chamados a servir. Então ele está dizendo, se você entende que deve servir, sirva, mas todos são chamados ao serviço. Não ao mesmo serviço necessariamente, mas ao serviço, né? Se ensina, então ensine bem, né? O que exorta, faça-o com dedicação. Ora, existe o dom de exortador? Eu não sei, eu nunca vi. Existe aquelas pessoas que falam assim, eu tenho dom de exortação. É o chato da igreja, né? O cara que gosta. Dom de amor, mas tem exortação. Não tem, exatamente, não tem dom de amor, tem dom de exortação. Eu tenho horror de pessoas que têm dom de exortação, né? Porque normalmente não são misericordiosas. A palavra exortação aqui é paracaléu. Paracaléu é o nome do Espírito Santo. A palavra paracaléu significa exortar, confortar, consolar. Ora,
Tudo bem, pode ser que haja na igreja pessoas com quem você preferiria ser consolada ou consolado, né? Mas todos nós podemos, num dado momento, pela graça, sermos o consolador de alguém, sermos o paracleto de alguém, né? Precisa vir alguém especializado no ministério de consolação, no departamento. Liga para alguém do departamento de consolação de pessoas que morreram. Pelo amor de Deus! Eu não quero que me venha na minha casa alguém que está de plantão no ministério de enlutados. Eu quero que meus irmãos, segundo a graça, se deem ao corpo, se deem àqueles que sofrem, como foi lembrado aí. Se um sofre, todos sofrem com ele. E todos recebem graça para consolá-lo. Ou será que é o ministério de enlutados que tem que fazer isso? Né? O que contribui. Tem dom de contribuição então na igreja. Tem gente que tem dom de liberalidade. Pelo amor de Deus. Todos nós fomos chamados a repartir. Paulo fala, trabalhem com as próprias mãos para que todos tenham com que repartir. Faça do seu trabalho um modo de acumular para dividir. Né? Bom, eu vou terminando aqui. Leiam o capítulo 9 até o 21, junto com a figura do corpo. O amor seja sem hipocrisia, amai-vos cordialmente, não sejais preguiçosos, regozijem-se na esperança, compartilhai as necessidades do santo, abençoai, alegrem-se e tal, papapá, não se vinguem e tal. Leia tudo isso como se fosse um sanduíche, um hambúrguer. Deus me livre. Um sanduíche natural, desses que a Irene faz aqui. Tem que comer junto esse texto. Eu estou dizendo isso porque eu aprendi exegese e a exegese pericopeia os textos, né? Ou seja, recorta. E isso é um perigo, né? Bom, a exegese também ensina a estudar o contexto. Ok, gente, então é isso. Eu coloquei aqui muita coisa para ser pensada, né? Se você tiver curiosidade, releia os textos. Eu vou tentar colar ali as minhas anotações. 1 Coríntios 12 inteiro. 1 Coríntios 13 inteiro, 1 Coríntios 14 inteiro, pelo menos. Né? E Romanos 12 inteiro. Né? E pode ir pelo 14 até o 15 por aí. 12 até o 15, leia, se esbalde nesse texto. Mas o ponto principal é que Paulo coloca de um lado o corpo humano e do outro lado a comunidade de Jesus. Essa comunidade é inédita. Ela tem características, ela tem dinâmicas que rompem completamente com as comunidades humanas. Aquelas tensões que as comunidades humanas experimentam em Cristo estão resolvidas. Eu posso dar este meu dom liberalmente. Quanto mais eu o der, mais eu sou edificado e mais alegria eu tenho. Né? Eu poderia estar dando esse curso, por exemplo, lá na comunidade reunida. Não posso. Meu dom foi cortado, foi calado. Estou aqui, exercendo-o sem parar. Né? E com isso edificando mais e mais pessoas e termino essa exposição suado, cansado e profundamente satisfeito de ter colocado meu ser, meu ensino, meu dom, meu carisma, porque a palavra original é carisma, né? Pela carisma que me foi dada, pela caris que me foi dada, eu dou carisma, né? Então a graça me é dada e eu deixo ir para os outros. E com isso, cada um de nós experimenta que seja um copo de água fria. Dê-se a si mesmo para o todo. Não aos esquemas. Não permitam que as máquinas denominacionais, eclesiais, hierárquicas, corporativas te engulam. Não permita. Dê-se a Jesus Cristo e às causas de Jesus Cristo. E para atender às causas de Jesus Cristo,
algumas pessoas terão que fazer aquilo que a Fabiana disse. Meus irmãos, fui chamado por Jesus Cristo. A causa de Jesus Cristo não está apenas reunida no templo. A comunidade de Jesus, o corpo de Jesus, é esse que está espalhado pela cidade, né? Cuidando dos pobres, visitando o órfão e a viúva nas suas necessidades, como Tiago diz. Lutando por justiça. Lutando por justiça. Saindo de cima do muro, deixando de ser isentão, né? Abrindo a boca em favor dos oprimidos, lutando nas batalhas concretas da vida. Por isso eu estou dizendo que a igreja, antes de ser mística, invisível, etérea, celestial e etc., ela não será nada disso se não for gente comprometida com a causa de Cristo e comprometida uns com os outros. A causa de Cristo é o reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E isso se realiza intracorpóris, dentro da igreja, e extracorpóris, fora da igreja. A igreja está, como se diz lá na roça, amoitada. 99% das atividades da igreja estão dentro do templo. Todo mundo entra que nem saiu, né? E ficam se perguntando para que serve a igreja, né? Bom, vamos lá. Acho que eu quero voltar um pouquinho. Volte, você, porque eu acho que é bem profundo e eu diria que é o cerne da tua exposição. Então é o seguinte, você pegou Romanos 12 e você, em Romanos 12, você se referiu, você ligou Romanos 12 com 1 Coríntios 12, que é a figura do corpo, do corpo humano, comparando com a figura de Cristo, com o corpo da igreja. Tá? Aí, lendo Romanos 12, a gente percebe, eu pelo menos, acho que a maioria que está te ouvindo, quando diz assim, não vos conformeis com o presente século, eu ligava automaticamente com os aspectos morais. Não sejam como o mundo, blasfemo, pecador e blá blá blá. Santidade. Aí de repente você diz assim, significa não imitem as comunidades mundanas. A transformação envolve a maneira de pensar, uma nova forma de pensar que se relaciona ao aspecto comunitário, não apenas individual. Aí você liga realmente com essa figura do corpo e o funcionamento dele. Aí você diz que tem que corrigir a mentalidade do mundo, que é hierarquia e desigualdade. Isso já é meu comentário. Sim. Pela igualdade plena, nem inferioridade, nem superioridade. Você citou isso. E habitualmente a gente pensa que se aplica aos quesitos morais. Então você está apresentando uma nova forma de pensar e não apenas uma mudança de comportamento. E essa forma de pensar, resumindo, ela implica em mudar a maneira de ver as coisas, de ver a igualdade. Enquanto o mundo acha comum e normal a desigualdade, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar de acordo com o reino, que é de igualdade sem hierarquia. Entendi bem, é isso? Sim, sim. Na verdade, eu ampliei, né? Eu não estou negando a compreensão individual do texto, mas eu a ampliei porque o texto está no plural, né? E forma do mundo, eu posso, como Paulo não restringiu, eu posso aplicar amplamente, né? E como o contexto é corpo e comunidade, né? Se você ler ali do versículo 9 para o 12, do 9 ao 21, 12, né? 12, 9 a 21, Romanos 12, 9 a 21, é um dos textos mais, digamos, claros de como a comunidade deve viver, né? Então, sim, né? A comunidade humana, como eu estava dizendo no início da minha abordagem de Romanos 12, ela inclui tensões
que são inerentes a ela, são insuperáveis, né? Desde a ditadura até a anarquia, vamos colocar aqui a anarquia como sendo a formatação em que o indivíduo tem, digamos, valor máximo e o coletivo valor mínimo, versus a ditadura em que o coletivo tem valor máximo e o indivíduo tem valor mínimo. Todas as nossas comunidades são uma mescla de anarquia e ditadura, né? Se eu quiser ter plena liberdade, eu estou abrindo mão de todas as seguranças comunitárias, né? Eu vou ferir a comunidade. Tem muitas coisas que a gente gostaria de fazer, não faz, porque vai ferir a comunidade. E a comunidade me protege, né? Eu estou muito mais protegido vivendo em comunidade do que vivendo sozinho no deserto, né? A democracia é o melhor que nós conseguimos, né? Nós temos o limite entre um equilíbrio legal, jurídico, né? Entre o todo e o indivíduo, né? Direitos humanos individuais, né? E deveres desse indivíduo para com a coletividade. E aí varia, né? Varia o grau de liberdade, etc, etc. Né? Povos mais democráticos, menos democráticos, povos que têm inclinação para a ditadura, como o nosso, por exemplo, né? Não supera nunca a sua crise de democracia, né? Não consegue consolidar uma democracia. Eu estou propondo que a igreja funciona como uma amostra grátis, como um fermento, olha aí as palavras da Bíblia, como um salzinho, né? Que ilustra para a sociedade um novo modo de ser, em que o todo não engole o indivíduo e o indivíduo não sacrifica o todo, mas eles coexistem, ou melhor, o indivíduo unido aos indivíduos forma um todo harmônico. E Jesus Cristo falou, se vocês viverem assim, o mundo crerá no Evangelho. Então é um desafio para a igreja local. É um desafio para toda a comunidade. É um desafio para todo grupo que se reúne no modelo de Cristo. Porque o nome de Cristo não é mágico, né? Todo grupo que se reúne em nome de Cristo. E se você disser, cara, você não conhece a minha igreja. Minha igreja, Deus que me livre se eu questionar o ungido, o presidente, o apóstolo, o pastor, o reverendo e tal. Minha proposta para vocês, nesse caso, que é o que eu sigo, é a seguinte. O ser parte, o ser um com Cristo, antecede o fazer. Primeiro de tudo, você é parte da igreja de Cristo. Você é parte de Cristo, vou dizer assim. Você está em comunhão com Cristo. Isso não é obra de homem nenhum, por mais poderoso que seja. Se ele impôs a mão sobre você, se ele derramou água sobre você, nada disso, nenhum ritual, nada, sacramento, nada disso te habilita para ser um com Cristo. Isso é obra do Espírito, como Jesus falou em João 3, né? Isso é obra do Espírito, sopra onde quer, renova o que quer. Então, o ser de Cristo antecede qualquer ação humana, qualquer intenção humana. E de acordo com a linguagem de 1 Coríntios 12, ele dispôs como lhe apraz. Então, aquilo que você traz para a comunidade, você tem porque Deus te permitiu. Eu amo. Eu amo muito, para não ferir os brios dos irmãos, né? Eu amo muito um texto de Paulo que está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, deixa eu ver se eu acertei, que eu gosto muito, porque, deixa eu ver se é esse mesmo, exatamente, 1 Coríntios 4, 7. Quem é que te faz sobressair? Olha que lindo esse texto.
1 Coríntios 4:7. Quem é que te faz sobressair? E que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Tudo que nós temos é graça. Mesmo que você diga, não senhor, eu estudei para estar aqui, estudou porque teve condições. Se não tivesse tido uma mente boa, oportunidade, o favor de outros, você nem teria sobrevivido. Se não tivesse sobrevivido, não teria feito nada. E a vida é uma graça. É a graça que decide se nós estamos vivos ou mortos. Então, tudo o que temos é graça. E esta graça eu ofereço primeiramente a Cristo e segundamente às pessoas. E ninguém pode me impedir de fazer isto e ninguém pode me obrigar a fazer aquilo. De modo que a minha presença na comunidade de Cristo e o meu exercício como sacrifício vivo, não como arrogante, obviamente, mas como sacrifício vivo, não pode ser contido por ninguém. Você vai colocar os poderosos em pânico, porque o amor não pode ser contido. Ninguém pode te impedir de agir. Se impedir, continue servindo a Cristo, como eu estou fazendo aqui agora, sem empecilho algum. Né? Ninguém pode te impedir de abençoar, de ser compassivo. Ninguém pode te impedir de lutar por justiça. Ninguém pode te impedir de visitar os pobres. Ninguém pode te impedir de visitar os enlutados. Ninguém pode te impedir de amar. Paulo fala isso em Gálatas 5, logo ali depois que ele fala dos frutos do Espírito, ele fala contra o amor não há lei. O amor pode tudo. Contra o amor não há lei. Né? O amor é subversivo. O amor, leia 1 Coríntios 13, né? O amor suporta tudo. O amor pode tudo. O amor jamais acaba. O amor é maior do que os dons, é maior do que os cargos, é maior do que as estruturas. Né? E se você parar bem para pensar, os irmãos mais exemplares, irmãos e irmãs mais exemplares que você conhece são pessoas que se comportam assim, que relativizam as estruturas denominacionais, relativizam os títulos, relativizam essa bobajada toda, né? E se prende ao essencial. Né? É uma palavra de consolo aqui, é um socorro ali, é uma contribuição aqui, é uma visita ali e qualquer coisa que o Espírito de Cristo te impelir a fazer. Né? Quantas vezes a gente faz uma coisa sem nem pensar e a pessoa depois vai nos dizer, puxa, aquilo que você me falou mudou a minha vida, né? Abriu meus olhos. Você pensa, é a graça, né? A graça, essa voluntariedade, né? Esse sacrifício vivo, né? Que é sacrifício, porém é vivo. Bom, acho que eu estourei o tempo, né? Só tem mais vamos lá. Uns comentáriozinhos só para... Eu mesmo fiz uma pergunta, né? Eu fiz uma pergunta e respondi já pressupondo alguns problemas, né? Falando, se você me perguntar, você não conhece a minha igreja, como é que eu faço? É isso que eu estou respondendo, né? Haja como estando no corpo de Cristo. Atue na sua igreja como se ela fosse o corpo de Cristo. E assim você estará realizando-a, chamando-a à existência. Isso é fé. Ivete, só para concluir que a gente está atrasado, então eu vou ler os comentários, daí você fala da próxima aula. Tá. A Ivete falou assim, que palavra maravilhosa, fé sem obras é morta. Isso. E o Bebeto disse assim, a comunidade só é de Jesus enquanto vive o evangelho do jeito de Jesus. Isso. E o Miguel falou assim, a igreja do mercado meritocrático não curtiu sua aula. Perfeito. Perfeito. Graça e graça. Graça, exatamente. Que horror a igreja hierárquica e meritocrática. É blasfemo isso. Isso é uma ofensa a Cristo.
E eu quero aproveitar e terminar com um texto que talvez você nunca tenha imaginado citar nesse contexto, que é 1 Coríntios 11, lá no finalzinho do capítulo, deixa eu ver se eu estou com ele aqui, quando fala da ceia, quando Paulo fala, eu transmiti o que também vos ensinei, lá no versículo, deixa eu ver se eu acho, versículo 29 fala assim, ai daquele que come e bebe sem discernir o corpo. Eu queria deixar essa palavra discernir o corpo, porque a gente costuma pensar discernir o corpo como sendo a Eucaristia, como os católicos dizem, ou Santa Ceia, como dizem os evangélicos e protestantes. Tipo assim, eu tenho que entender que esse pão é o corpo de Cristo, que ele morreu por mim, e então o pastor, o padre lá, né, dá a bênção e tal, todos comem, etc, etc. Discernir o corpo de Cristo. E que tal se esse corpo de Cristo for a comunidade de Jesus? E aquele que participa dela, sem discerni-la, está morto dentro dela. Acha que está num clube, acha que está numa empresa, acha que está num show, acha que está não sei o quê. Está morto dentro dela. Há muitos que dormem dentro dela. Então peguem essa expressão de 1 Coríntios 11, 29, esquece a Santa Ceia por um pouquinho, embora seja o contexto dela, mas experimente interpretar esta frase quando você vive a tua vida, aqui fora e lá dentro da comunidade. Discernindo a causa de Cristo, por onde Cristo anda, quais são os interesses de Cristo amanhã, na segunda-feira, onde Cristo estaria amanhã. Isso é discernir o corpo, discernir quem faz parte, discernir quem tem os mesmos compromissos da justiça do reino de Deus. Isso vai mudar completamente. Isso põe abaixo a hierarquia, as estruturas, as amarras, né? E como o corpo de Lázaro, deixa-o livre para viver. Obrigado, irmãos. Próxima aula eu vou falar de uma nova figura. Não me lembro aqui agora exatamente qual que é. Deixa eu ver. Eu acho que é edifício. É uma das próximas figuras. Eu vou falar sobre edifício, lavoura, família e povo. Acho que é isso, né? Não, desculpa. Eu vou falar mais uma vez sobre o corpo de Cristo. Agora com base em Efésios. Com base em Efésios, eu vou falar de novo sobre o corpo de Cristo. Exatamente, agora eu acabei de me lembrar. Obrigado. Tchau, gente. Bom domingo a todos e uma ótima semana. Amém. Tchau, tchau.